que a gente vê é a ligação familiar é importantíssima. E às vezes, quando o paciente tem um familiar que teve câncer de mama, ela já fica realmente sufocada. E elas costumam perguntar para a gente que, como cirurgião plástico, elas passam a ter um vínculo maior, se podem tirar a mama preventivamente na cirurgia da mama, ou se tem algum exame que ela pode fazer genético para saber se ela tem a chance maior ou não, porque a tia teve. Então, sabe, primeiro, vamos começar lá da raizinha do câncer de mama para a gente poder trabalhar ele todo. É, existe alguma coisa que pode fazer geneticamente para descobrir se tem mais chance de ter, ou a história por si só já serve? Então, hoje, os testes genéticos eles estão muito bem, estão disponíveis aqui no Brasil. Esses testes eles eram muito caros há 5, 10 anos atrás. Os valores têm diminuído bastante. Então, hoje, o que nós recomendamos é fazer a história do paciente. Não, o paciente que chega com câncer de mama, você vai fazer a história, ver se ele tem mãe, irmã ou filha com câncer de mama. Uma vez a gente estratificando esse risco, é indicado um teste genético após um aconselhamento que a gente chama pré-teste. Nós vamos informar para ele qual é o tipo de teste que ele vai fazer, quais são os riscos desse teste. Tem paciente que não tem suporte psicológico para receber um diagnóstico se ele tem uma mutação. Então a gente sempre pergunta para o paciente: se a senhora receber esse resultado, ele vier positivo, qual será a sua atitude? Como é que você vai se comportar diante desse teste? Porque uma vez o teste sendo positivo, isso muda toda a estratégia do tratamento e também do diagnóstico precoce para quem não teve o câncer ainda. Vamos falar de um caso prático. Uma moça de 30 anos no consultório, chega no consultório, a mãe teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama e tem uma tia que teve câncer de ovário. Então, essa paciente ela tem uma grande chance de ter uma mutação que foi herdada da avó, que passou para a mãe, que passou para ela, que ela pode passar para os filhos. Então, essa moça tem indicação de fazer teste genético. É colhido saliva ou sangue, e aí se faz um painel de genes associado ao câncer de mama. Se for encontrado uma mutação que a gente chama patogênica associada ao aumento do risco de câncer, geralmente a mais frequente chamada de BRCA, que é câncer de mama, ovário, pâncreas, tanto no homem quanto na mulher, câncer de mama no homem e câncer de próstata no homem. Então, esse gene, que é o mais prevalente, uma vez ele detectado nessa moça, aí a cirurgia já é totalmente diferente do que a mulher normal, que tem um câncer que a gente chama esporádico. Felizmente, a maioria dos cânceres são esporádicos. Não tem história na família, 70% das mulheres que têm câncer de mama, não tem ninguém que tem câncer na família. Mas especificamente nessa moça que vê a mutação positiva, a recomendação hoje, por exemplo, é fazer a mastectomia bilateral. Mesmo que ela tenha um tumor de 1 centímetro, nós sabemos, baseado nos estudos que têm sido publicados nessa última década, que essa mulher fazendo a mastectomia bilateral, ela tem um aumento na sobrevida dela. Porque o risco dela ter um câncer na outra mama, ele gira em torno de 50 a 60% ao longo da vida, porque ela é muito jovem. Então, para essa mulher, hoje a recomendação seria essa. Vamos supor que ela tem um filho, uma filha. Para essa filha, depois dos 25 anos, o ideal é que a gente converse com ela, faça esse aconselhamento pré-teste e decida se ela quer ou não fazer o teste. Uma vez ela decidindo que vai fazer o teste, o rastreamento do câncer de mama dela já é feito com a ressonância das mamas. Então ela faz uma ressonância magnética todos os anos a partir dos 25 anos de idade. E quando ela completar entre 30 e 35 anos de idade, se discutir com ela a realização da mastectomia redutora de risco, que a gente chama também profilática, seria tirar as 2 mamas, colocar prótese, para diminuir o risco de câncer de mama, que diminui em torno de 95% o risco dela ter um câncer de mama. Então, nessas pacientes, geralmente se aconselha que ela tenha os filhos, se ela for o desejo dela, antes da cirurgia, e que seja feita numa idade precoce, entre 30 e 35 anos, no máximo. Então esses testes, infelizmente, eles não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, que é uma limitação. Ele ainda é muito caro para o poder real aquisitivo, principalmente aqui do nosso estado, ele custa em torno de R$ 2.000 uma plataforma hoje, de um teste chamado multigênico, e a gente sabe que, isso diminui o acesso. Mas
a maioria dos convênios, eles têm um rol da ANS que estabelece um caso desse que a gente citou aqui, que é coberto pelos convênios. Então ele faz tanto para o paciente, se o paciente for positivo, os descendentes e os irmãos desse paciente também podem, acessar o exame pelos planos de saúde.